e vai nos falar. Ah, é, não temos. Desculpa, não temos. Boa noite. Sempre uma delícia vir aqui. Sempre um prazer enorme. Hoje é a minha última palestra do ano aqui. É mesmo? Dezembro eu vou estar. Ah, ela vai para a Finlândia, ela vai ver Papai Noel. Ah, que chato. Só não gosta de férias porque não trabalha. O tema de hoje, eu fiquei rondando, eu estou uma semana, né? Pensei, gente, pensaria no dia 19, e é sempre isso. Eu penso um milhão de coisas, e aí no final tá bom, o que vocês querem que eu fale? Porque vocês vão mudar tudo mesmo? E por que eu escolhi o não temos? Porque muita gente começou a chegar para mim ao longo da semana com muito medo de tudo, né? A palavra que todo mundo cruzava era: eu estou com tanto medo da política, eu estou com tanto medo da violência, eu estou com tanto medo. Eu falei, gente, né? É muito medo, tá parecendo até como é que é o nome daquele cantor que a Hernani adora? A gente faz um que fez o medo de avião, como é o nome dele? E como é que eu esqueci? Ah, por medo Se de ele souber avião. que eu esqueci, Tá. dá até de volta. Belchior. Né? Belchior cantou o medo inúmeras vezes, né? Eu tenho medo, medo. E essa semana foi muito isso, foi muito medo. E eu comecei a estudar, né? Quantas vezes Jesus, não só Jesus, mas a Bíblia, nos conforta e fala: não temas, não temas, não temas. E, gente, isso é tão poderoso, né? Por que que a Bíblia, não só Jesus, mas também os antigos profetas, eles se preocupavam tanto em nos tranquilizar em relação aos temores? Tem até uma, não vou chamar de lenda urbana não, porque o padre Marcelo Rossi falou isso, não vou dizer que é lenda urbana, mas existe uma teoria simbólica de que o não temas na Bíblia, ele se repete, não só não temas, mas com o mesmo significado, né, mas outras frases, se repete 365 vezes, que é uma para cada dia do nosso ano, né? E, na verdade, a necessidade de trazer aos discípulos, não, a todos nós, a segurança. Por que Deus se preocupava tanto em nos alertar que a gente precisava não temer? Que o medo, para que o medo serve? Porque se o medo não servisse para nada, para que a gente tem medo? Se ele não servisse para nada, tudo serve para alguma coisa. Eu costumo falar assim, olha, a gente precisa estudar todas as nossas sensações. Porque eu estava vendo uma reportagem uma vez falando sobre a raiva, que eu achei tão interessante. Eu ia falar de medo, falei da raiva, né? Lembrei do Hernani. Que algumas sensações negativas estão de um lado do cérebro e as positivas do outro, mas a raiva está do lado das positivas. Porque a finalidade da raiva era te indignar contra as injustiças, é fazer você reagir quando necessário. A gente que usou ela, que raivou demais, né? Mas a ideia inicial de você ter uma insatisfação é você lutar pelo aquilo que é certo. É você lutar pelas injustiças, é você. Porque se você for muito, né? Tá tudo bom, tá tudo bem, né? O que vai acontecer? Você vai ver a injustiça e você vai ficar indiferente ao mal. E nós não podemos ser indiferentes ao mal, né? Nós não podemos estar morno ao mal. Então, todos os nossos sentimentos ele tem uma necessidade. E no caso do medo, ele coloca o nosso corpo alerta ou para fuga ou para luta. Ele está dizendo assim, olha, para que vem o medo? Para que você use a sua lei de preservação. O medo ele é para isso, para que você se preserve, para que você use a sua lei de preservação. Que pode ser a luta ou pode ser a fuga. O que vai definir se é a luta ou se é a fuga é o quanto inteligente você é. Por quê? Se você é forte, você olha ali e diz assim, essa aqui eu consigo passar, eu vou encarar. Se eu não sou forte, mas eu sou inteligente, olha, eu não consigo, mas eu consigo correr, eu vou correr. Mas a ideia da gente ter medo é a preservação das espécies. Para a nossa lei de preservação. Só que o que acontece com a nossa vida?
A gente pega um sentimento negativo. Normalmente a gente faz isso com os sentimentos negativos. Com os positivos a gente faz pouco, porque se a gente fizesse, estava bom, né? Porque se você exacerba um sentimento positivo, você vira anjo, né? Quem falou aí que queria ir para nosso lar? Ah, não queria para a Câmara de Regeneração, né? Então vamos exacerbar os positivos. Agora, os negativos, a gente tem uma tendência, né, a pegar aquilo ali, remoer, remoer, né? A gente não tem essa tendência? O que que a gente começou a fazer com esse sentimento de medo? A gente começou a estar em estado de alerta quando você não tem nem combate nem fuga. Se você não tem combate e não tem fuga, você não tem que estar em estado de alerta. O estado de alerta, ele libera cortisol, ele libera adrenalina, ele libera uma série de coisas dentro do teu organismo que são extremamente prejudiciais à tua saúde. Isso falando do ponto de vista biológico. Mas ele também libera uma energia em torno de você que te impede de se ligar àquilo que você deveria se ligar para continuar a sua evolução. Então, a gente tem aqui os dois lados, tanto o lado energético quanto o lado biológico. Se eu não estou em estado de alerta, porque eu não preciso nem fugir e nem lutar, eu preciso entender o que é esse medo e como eu vou me relacionar com ele. Por quê? Porque tem uma frase que eu repito, gente, tanto, eu vou até repensar depois desse estudo, sabe? O bom, né, da palestra é que você é o primeiro beneficiado. É uma frase que eu vivo repetindo. Ah, matar 1 leão por dia já é pouco. Agora eu estou matando um tiranossauro Rex. Que todo mundo já matou o seu leão de hoje? Vocês nunca falaram isso, não? Ah, não. Todo mundo me olhando assim, gente, a vida de todo mundo é calma. Né? Estou até assim pensando, coisa boa, vocês trabalham com o quê? Eu vou vir mais aqui. A gente começou a encarar, né, que você precisa vencer diariamente uma coisa muito grande e que cada vez está maior. Isso começou a gerar inconscientemente, não é consciente, porque se fosse consciente a gente repelia, né? Eu costumo dizer assim, o espírita, ele tem uma vantagem em relação às outras religiões, todas são maravilhosas, mas o espírita tem uma vantagem que como ele reconhece a obsessão, e como Kardec falou lá, o primeiro pensamento é teu, o segundo eu já não sei, quando você começa assim, ah, poxa, eu queria perdoar, ah, vai dar tudo certo, aí começa, vai, não perdoa não, olha isso, olha aqui, você já sabe que esse segundo não é seu. Porque o primeiro era aquela sua vontade, por mais difícil que fosse, de você fazer a coisa certa. O segundo, o terceiro, o quarto que fica ali no teu ouvido, você que é um bom espírito e está ligado, porque aqui todo mundo eu sei que está ligado, você começa a dar um nome a ele, fala o obsessor da íris do dia, vai arrumar uma roupa suja para lavar, um umbral? Não tem não, não, vai arrumar alguém para socorrer. Você começa a identificar ele e ele toma um susto. Ele, opa, fui descoberto. Se você começar a fazer isso, começar a pegar aquela vozinha e dizer assim, ah, isso aí não sou eu, não. Ah, fala sério, né? Tu não tem nada mais para fazer hoje, não? É só ficar me perturbando mesmo? Esse pensamento, ele vaza de você. Porque você identifica, e quando você identifica, você corta aquela aquela dominação que ele estava tendo por você. Porque ele só tem domínio por você, na obsessão, quando ele faz você acreditar que é você que está tendo aquele sentimento. Então, quando você consegue perceber que não é você, você consegue. O medo também é assim. Então, o que que a obsessão faz? O que a obsessão trabalha? Né? Ela gruda ali em você, ela sabe o que você receia e ela começa. Olha, hoje o dia vai ser péssimo. Tá preparado? E começa. Olha, e aí o que que a gente faz? A gente reforça a obsessão, dando à obsessão tudo que ela precisa para crescer. Como? Vamos pegar aqui, o meu medo é da política, que é um medo que muita gente hoje tem. O que que eu faço? Eu vou pro Twitter. Para quê? Me envenenar com aquilo que eu mais temo. E eu começo a olhar tudo. Começo a olhar isso, começo a olhar aquilo, começo. Além de medo, eu fico irritado, não é isso? Ou então, meu medo é a violência. O que que eu faço? Eu ligo no jornal. Vamos ver quantos morreram hoje? Vamos ver quem assaltou quem? Vamos ver. Não é que a gente não vá estar bem informado, não é que a gente não vai saber, não é que a gente vai viver o mundo.
Mas às vezes a gente se contamina porque a gente busca incansavelmente aquilo que está ligado ao nosso maior receio. A pergunta que eu faço para você hoje é o seguinte, né? Vamos supor que eu coloquei lá, meu maior medo é a violência. Meu maior medo é a violência, meu maior medo é... E eu coloco tudo. Tem uma funcionária que eu amo, meu braço direito, ela vê o tino. Aí de manhã ela liga lá na televisão e fala assim, pelo amor de Deus, na hora do meu café da manhã, só nessa hora, nós podemos falar de coisa boa? Porque eu tô tomando meu café da manhã, se eu começar a me envenenar, botar pra dentro uma comida cheia de energia ruim, imagina como é que não vai ser o restante do meu dia, né? Vamos pensar em coisa boa, olha que dia lindo, nossa, olha, se tá chovendo tá lindo, porque as plantas agradecem, se tá sol tá lindo, vamos falar de coisas boas. E ela já entendeu. Aí ela fica assim, porque ela e o Hernani, eles se dão muito bem. E ele adora saber as novidades. O que que aconteceu, se a milícia foi, se o tráfico não foi, os dois conversam sobre tudo, né? E aí, quando ele está do meu lado, ela, a gente não pode falar hoje, Fernando, deixa a dona Iris ir embora, porque ela não gosta desse assunto. Então, o que que a gente precisa no primeiro momento? Primeiro, eu preciso estar em alerta para luta ou para fuga? Não? Então, eu não preciso absorver, né? Eu não preciso alimentar esse sentimento. Se eu tiver que estar em alerta para luta ou para fuga, tipo, eu vou para um lugar tal, dar uma palestra ou fazer um serviço. Qual é o melhor lugar que eu passo? Qual é o lugar menos perigoso? O que que eu tenho que fazer para ir a esse lugar seguro? Porque nós temos os dois pontos. Nós temos aquele que está com medo de tudo e tem aquele que não tem medo de nada, energia, já conversei com a espiritualidade, tá tudo bem. Não, também não, olha só. João, capítulo 7, versículo 1. Ele fala assim: E Jesus começou a ir para Galiléia, evitava a Judéia, porque os judeus queriam matá-lo. Era Jesus, amor. Ele evitava a Judéia porque os judeus queriam matá-lo. Isso é um pouco antes da festa do tabernáculo. Porque ele sabia que não estava na hora dele morrer. Ele, como filho de Deus, ele disse assim, meu pai que toma conta disso, né? Não está na minha hora, você quer que eu faça o trabalho? Então, bota aí um anjo guardião, né? Um anjo guardião, né? Forte, com raios, né? E resolve isso. Não, ele evitava a Judéia e ia pela Galiléia. Aí os discípulos chegam para ele e pensam, você tem que ir para a Judéia. As pessoas têm que saber o que você fez. E aí ele falava, não está na minha hora. Não está na minha hora. Ele sabia o risco daquele lugar, ele sabia o risco daquele momento, ele conseguia vislumbrar a energia em torno daquilo e falou: não está na minha hora, eu não vou. Como ele diz numa das tentações, né, que o diabo tenta ele 3 vezes, e numa se joga daqui, e ele fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, tem momentos que você precisa ter o medo, você precisa ter fuga ou alerta. Ou alerta de fuga ou de luta. Então, eu vou a algum lugar, eu vou fazer. Por onde eu passo? Qual o melhor caminho? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que saber para fazer isso? Eu recebi um diagnóstico de uma doença. Naquele primeiro momento, o que que eu tenho que fazer? Qual é o médico que eu tenho que buscar? Deixa eu me inteirar um pouquinho sobre isso. Eu estou ali na luta, né? Porque na doença não adianta ter fuga, tem que estar na luta. Porque como é que eu vou ter fuga? Tem que estar na luta. Como é que eu vou lutar? O que que eu vou fazer? Então, eu vou buscar as informações necessárias para a minha luta. Eu vou passar por uma situação qualquer de dificuldade, eu fui demitido, eu vou ficar com medo de morrer de fome. Não, eu vou buscar o quê? A luta, mais uma vez. Por quê? Porque são batalhas que a gente tem como vencer. Não é isso? No caso de um confronto armado, eu busco a fuga, porque é uma batalha que eu já perdi. Vocês concordam comigo? A diferença se eu vou lutar ou se eu vou fugir é o quanto eu posso me armar para essa situação, ou vencer essa situação. Então, quando eu vou pensar no medo, o que que ele precisa ser para mim? Ele precisa ser um sentimento onde eu vou raciocinar como toda a minha fé raciocinada, até onde eu preciso estar atento à luta ou à fuga.
Se não for uma coisa nem outra, eu tenho que mudar a minha vibração. Por quê? Porque a Bíblia, mais de 300 vezes, não vou afirmar igual o padre Marcelo Rossi, 365, porque eu não tenho certeza, mas por mais de... é o que ele mais repete, digamos assim, é que não devemos ter medo. É que devemos não temer. Tem uma passagem de João também, capítulo 14. Capítulo 14 tem duas passagens que eu gosto muito, né? A versículo 27, ele fala assim: Eu vos deixo a minha paz vos dou, mas não como o mundo dá. Não como o mundo dá. A paz que Jesus está dando para a gente é outra. Mas ele diz assim: não se atemorize. Ele não fala não tem mais, mas não se atemorize. Então, o que ele está dizendo ali? Olha, algumas coisas vão acontecer, mas eu estou deixando a minha paz, não é a paz do mundo. A paz do mundo é aquela de, ó, não me aborrece, não. Hoje eu não estou aqui para ninguém, né? Hoje eu não estou podendo. Não é essa. Não é tirar você do mundo, não é tirar você dos problemas, não é tirar você das perseguições, não é tirar você daquilo que você precisa fazer. Porque nós viemos com uma missão individual e uma missão divina. A gente já teve essa conversa, né? Todo mundo vem com uma missão individual e uma missão divina. A missão individual é aquela, né? Quem a gente magoou, quem a gente não magoou, a parar as nossas arestas, né? Se transformar numa pessoa melhor. Né? Eu estava falando assim, eu estava vendo o pessoal fazendo um atendimento fraterno, gente, eu acho muito legal o atendimento fraterno, que é um trabalho que eu não consigo fazer. E a pessoa, às vezes, fala assim, eu queria fazer atendimento fraterno com você. Eu falei, não queria, moça, não tem noção que eu sou ruim. Eu sou ruim. Eu sou ruim. Você vai sentar ali e vai falar alguma coisa, eu olho assim, caraca, a minha vontade é falar, tá maluco, gente. Não tem aquela amor, aquela, sabe? Aquele... Não tem, eu não sou uma pessoa boazinha para fazer isso. Sou ruim. Acho que tem que ter alguém, além da psicologia, tem que ter alguém com um coração imenso, sabe? Uma vez me botaram a fazer atendimento fraterno, a menina falou, não, porque eu era viciada em drogas, eu ia para não sei para onde. Ela foi contando tanta barbaridade, eu fui olhando assim para a cara dela, eu não sabia nem o que responder. Aí eu cheguei para a espiritualidade e falei, gente, ajuda aqui. Ajuda aqui, que se fosse a minha filha, eu ali no lugar da mãe, eu ia dar, sabe, a conversa ia ser outra. Qual é o padrão vibratório que eu tenho que manter aqui para botar essa menina no eixo? Acho que pode fazer o que ela quiser. Né? E a mãe botou ela ali para a gente aconselhar, né? Meu conselho, eu ia aconselhar a mãe, prende ela dentro de casa. A minha vontade era essa, professora, sai e manda sua mãe entrar. Vamos conversar? Né? Sua filha não pode, minha filha, ficar sozinha. Né? Vamos mudar. Sim, é muito complexo, tem que ser alguém com muito amor, com muita psicologia. Né? Mas quando você começa a entender que você precisa trabalhar isso dentro de você, que você precisa mudar, e que você tá se colocando em alerta o tempo todo e tá se colocando numa angústia no peito, porque você fica assim, você já acorda, ai, o que será que vai acontecer hoje? Gente, você não tá nem em alerta, nem em fuga. Você está buscando a obsessão. Você está liberando corticoide, você está liberando adrenalina, você está se envenenando por uma coisa que não aconteceu. O que Jesus falava? Para cada dia, basta o seu mal. Esquece o dia de amanhã. Em João, nesse mesmo capítulo 14, 17, acho que é 14, no versículo 1, ele fala: Não temas, confie em Deus, confie também em mim. Então, o que a gente precisa pensar quando a gente está com medo? Nessa frase de João. Escreve na tua cabeceira, escreve no teu celular, faz um alerta de meia hora. Confie em Deus, confie também em mim. Jesus nos pediu que confiássemos nele. E quando a gente estiver com esse sentimento, achando que o mundo não está evoluindo, que o mundo, né, não está progredindo, o que a gente pensa? Primeiro eu pergunto: tem alguma coisa que você possa fazer sobre esse medo específico? Tem alguma coisa que você possa fazer? Se tiver, você tem que fazer. Né? Não? Então, amor, confie em Deus, confie também em mim. Confie em Deus, confie também em mim. E para isso, a gente começa a fazer um exercício. Primeiro exercício,
mudar a vibração. Ah, falar é fácil. Não, fazer é difícil. Não é difícil, não. O orar e vigiar de Jesus, mudar a vibração, é você buscar aquilo que eleva a tua vibração. Você está com medo de pegar o seu carro. Você bota uma música espírita, bota um padre Marcelo Rossi, bota uma música evangélica no carro, eu garanto a você que na terceira música, pode ser que não seja na primeira, você já está cantando, você está fazendo um louvor, você já mudou a vibração. Porque a espiritualidade, a baixa, não vou chamar de baixo, nossos irmãozinhos, né, ainda ignorantes, aqueles que a gente não tem paciência, eu não tenho paciência, vocês têm? Eu não tenho. Eu gostaria muito de virar evangélica só para expulsar demônio. Porque eu não posso expulsar o demônio, porque eu tenho que melhorar o demônio. E aí fica difícil para mim. Porque eu queria expulsar o demônio, eu queria que ele fosse, né, vá atazanar, eu não posso. Porque a espiritualidade diz, não, você tem que socorrer, você tem que perdoar, trazer ele para cá, leva para a mesa mediúnica. Não estava afim de ter esse rolê com ele, entendeu? Às vezes eu queria só que ele fosse embora. Vocês não, né? Não é isso? Só que a verdade é que em alguns momentos, por mais que a gente seja espírita, a gente precisa de um socorro, né? Eu tenho uma aluna minha que falou assim, Iris, gente, estava eu em casa, de madrugada, acordei para ir no banheiro, uma confusão, e eu olhei assim, era espírito, que não acabava mais, mas uma confusão, uma energia ruim, eu falei, gente, que isso? Que eu fiz uma oração, fui dormir, não vi filme de terror, não fiz nada, o que está acontecendo aqui? Hernani roncando, eu fui no banheiro, voltei, canção prece, oração, canção prece, oração. Falei, caramba, como é que isso entrou aqui? Passou. Aí isso foi uma terça-feira. Aí na quinta-feira tu indo lá no Evangelho, aí uma aluna falou assim, Iris, ó, entrei numa perturbação, falei, vai na Iris. Como é que é? Como assim, vai na Iris? Não, que você ia saber o que fazer. Eu falei, por que você não mandou para o MAP? Você não mandou para Aliança? Você manda para minha casa. Pelo amor de Deus, gente, não manda para eles, não, olha. Não, não, vamos combinar isso aqui, né? Em alguns momentos você só quer resolveu, vou te falar. No final das contas, passei a noite inteira em claro, mas resolveu. Mas podia não ter resolvido, né? Vai que me pega num dia pior. Eu estava bem nesse dia. O que que acontece? Para que eu possa mudar essa vibração, eu preciso de ação. A pessoa fica assim, eu quero mudar a vibração, mas eu continuo fazendo todas as ações que vão me manter na mesma vibração. Eu continuo abrindo o Twitter e vendo o que me irrita. Eu continuo vendo os crimes. Eu continuo vendo. Aí eu abro aquele TikTok. Eu gosto também, vocês gostam? Vai rolando assim, só bobeira, né? Mas se você parar numa tragédia, o algoritmo vai te mandar 50 tragédias. Tem uma hora que você já não aguenta mais, entendeu? Porque. Então aí você para no crime. A menina que sumiu, acabou. Acabou. Todos os desaparecimentos vão parar no teu algoritmo. E aí o que que você faz? Você para. E você olha! Meu Deus do céu, gente! O que que vocês querem? Parou no primeiro que deu bobeira? Passa direto até ele te esquecer, entendeu? Começa a falar alto, porque eu tenho uma teoria que o celular te escuta. Começa a falar alto, não quero isso, briga com o TikTok igual um maluco. Fala, olha, não, 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 sai do TikTok. Começa a ver coisa boa, porque o algoritmo vai te mandar coisa boa. Essa semana eu fui ver a Maísa, todo mundo fala, ai, olha o TikTok da Maísa. Aí eu fui olhar, me apareceu 50 hoje. Eu falei, olha que coisa boa, viu? Melhorou, aumentou a vibração. Até cansei dela. Brincadeira, gente. Mas muda a vibração, muda com ação. Não adianta você mudar a vibração, ai, Senhor, ai, tira isso da minha cabeça, ai, tira isso da minha cabeça. Você não quer mudar, né? E se você quisesse mudar, você mudava com ação. Então, a primeira coisa para mudar a vibração é a ação. A segunda coisa para mudar a vibração é a materialização do seu objetivo. Então, o que que é isso? Nós somos co-criadores do universo. Isso é verdade. Jesus falou, vós sois deuses. Jesus co-criou junto com Deus e com todos os engenheiros do espaço sideral um planeta para a gente viver. Vocês acham que a gente não consegue
Vem que a gente é fraco, a gente é pequeno. Cocriar ali um negocinho. Então começa a trabalhar a cocriação materializando. Eu quero ser próspero, sinta-se próspero. Eu quero ficar curado, sinta-se curado. E não repita aquilo que você não quer ver manifesto, porque como você é co-criador, se você repetir aquilo que você não quer, você está co-criando também. Porque na hora que você fala assim, ah, vai dar tudo errado, ó, eu não vou sair dessa não, ó, pronto, você está co-criando. Então começa a trabalhar a materialização dos teus objetivos. Tem uma história, acho que é do Jim Carrey, que ele estava todo ferrado, sem um tostão, sem emprego, sem nada. Ele faz um cheque para ele mesmo de 1 milhão e guarda e bota uma data. Ele falou, não, nessa data aqui eu vou estar com 1 milhão. E aí, na data, eram uns 2 anos depois, ele assina um contrato e ele recebe um cheque no valor que ele tinha na conta dele. Não dá essa ideia, não, hein? Estou dando essa ideia. Eu não sei se vocês vão ser capazes de cocriar nesse nível. Mas se cocriar uns R$ 200, eu acho que vai. A cocriação é você materializar aquilo que você quer ver manifesto. Mas materializar de verdade. Eu vou ficar bom. Eu vou ficar bom. Eu vou conquistar aquele meu sonho. Eu vou fazer aquela viagem. E começar a pensar nisso de forma produtiva, de forma material. Nós somos matéria. Vocês lembram daquela teoria daquele experimento das duas fendas que eu trouxe para vocês? Né? Que o elétron se comportava como onda, se comportava. Dependendo se tinha ou não alguém vendo. Por quê? Porque quando você vê, quando você olha, você materializa. Então eu vou começar a materializar. Eu vou materializar o meu sucesso. Eu vou materializar e vou começar. Ah, poxa, quando eu ficar bom, se eu tô doente, quando eu ficar bom, o que que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer uma viagem, aquela viagem que eu tava querendo. Ah, eu vou fazer. E começa a planejar a viagem, começa a olhar os preços, começa. Ah, quando eu conquistar, quando eu me formar, quando eu passar no Enem, na minha época era vestibular, né? Não é mais isso. Né? Quando eu passar no Enem, materializa. Quando eu passar na pós-graduação, quando eu conseguir a bolsa, você vai tirar o medo e vai trazer a cocriação. Iris, mas então todo mundo vai conseguir tudo que quiser? Não. Primeiro que a gente não consegue fazer isso muito bem. Mas quanto mais a gente se esforçar, melhor a gente fica. Pelo menos a gente para de usar a cocriação contra a gente, que a gente faz o tempo todo. E você acha que vai dar certo? E acho que não, né? Ah, você acha que vai? Acho que não, né? Assim, não, você já tem. Ah, me poupe, né? Que não, eu já tenho, não tenho não nenhum. Eu tenho sim, eu tenho sim. Esse é o primeiro ponto. Eu vou começar, pelo menos, a parar de trabalhar contra mim, eu vou trabalhar a meu favor. O segundo ponto importante de tudo isso, né, é que eu vou começar a trabalhar a energia no meu entorno e vou ajudar a espiritualidade a usar essa energia no meu entorno. Então, pode não acontecer exatamente como eu gostaria, porque se fosse para acontecer como eu gostaria, eu estou aqui, por exemplo, com uma doença qualquer. Eu quero ficar bom sem tomar remédio. Eu quero é isso. Eu quero ficar bom sem precisar da cirurgia. O que eu quero é isso. Pode até ser que um milagre aconteça. Jesus fazia milagre. Mas o que eu tenho que esperar é a cura. E buscar todos os mecanismos que eu tenho para cura. Quando a Yasmin ficou doente, as pessoas me diziam assim, olha, mãe, essa palavra mãe, com esse, sabe? Ela tem no máximo 6 meses de vida. Do lado da Yasmin. Tem uma hora, ela tinha 6 anos, ela falou assim, eu vou morrer? Eu falei, vai, você, ele, pode ser que ele morra antes aqui agora. Né? Dependendo do meu estado de espírito. E eu levantava e ia embora. Só que eu não aceitava aquilo como resposta. Eu continuo buscando, eu pedi a intuição para chegar no tempo certo, para chegar no tratamento certo. A bula do remédio, do único remédio que ela experimental que ela tomava, era assim: tantos pacientes morreram por depressão da medula óssea usando esse medicamento. Tantos pacientes morreram por insuficiência cardíaca usando esse medicamento. Tantos pacientes morreram. E aí o Hernani falou assim: você vai dar isso a ela? Eu falei: olha só, se é para morrer da cura ou da doença, vai morrer da cura.
porque eu vou cair lutando. Mas para mim ela vai ficar viva. E ela já está aí, né? Já me deu 2 netas, uma já está com 16, a outra já está me perguntando da festa de 15, em 2027, né? Então, eu preciso. É óbvio que não vai ser da maneira como eu quero. Vai ser da maneira como Deus quer. E algumas questões a gente vai ter que passar, porque nós vamos passar, gente. Não adianta a gente, né? Algumas questões a gente vai passar, em algum momento a gente vai morrer. Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, mas em algum momento Lázaro morreu, né? Ele não está andando aí até hoje. Não é isso? Em algum momento, algumas dores, algumas perdas, a gente vai ter que lidar. Mas o que você tem que interiorizar é o seguinte: olha, como é que Jesus falou quando estava na beira de um penhasco e queriam jogar ele? Não, você vai morrer hoje, ele voou, mas não agora. Então, eleva teu pensamento e diz: olha, eu vou, mas não agora. Não hoje. Hoje está um belo dia para viver. Se todo dia que você acordar, você pensar assim: nossa, que belo dia para viver é hoje. Você vai interiorizar a beleza da vida. Se todo dia que você acordar, você acordar: nossa, estou tão cansado que parece que eu nem dormi. Você já perdeu metade da beleza da vida. Então, isso é um hábito que você precisa criar. Isso é um hábito. É acordar, exausto ou não, olhar para o lado. Pode ser a noite que eu passei quando mandaram os espíritos lá para casa e pensar assim: nossa, que belo dia para ser feliz. Porque isso é uma oração. Isso é agradecer ao Pai a oportunidade de acordar. Isso é agradecer ao Pai a oportunidade de estar vivo. Não existe nada mais importante, eu tenho certeza, para cada um de vocês, do que acordar amanhã. Não é verdade? Tudo que vocês estão preocupados agora vai cair por terra se vocês souberem que não acorda amanhã. Não vai acontecer não, tá, gente? Todo mundo aqui, pelo amor de Deus. Quinta-feira, todo mundo aqui de novo, tá? Encarnado ou desencarnado. Qualquer dor que você tenha hoje, se você souber que você não vai acordar amanhã, não vai ter a menor importância. Não é isso? Então, a coisa que você tem mais importante na sua vida é acordar amanhã. E por que você acorda mal-humorado? E por que você acorda? Ai, se eu pudesse, hoje eu não fazia nada. Como assim não fazia nada? O pensamento é: se eu pudesse, hoje eu fazia tudo. Que belo dia para ser feliz. Então, a segunda é essa: eu vou materializar a minha felicidade. Vou ter um contraponto? Vou ter um contratempo? Vou. Mas eu vou materializar a minha felicidade. Hoje é um belo dia para ser feliz. A terceira coisa que a gente precisa fazer é buscar ajuda. Porque muitas vezes sozinho a gente não consegue. Então, eu falei da canção prece, a oração, a meditação, exercício físico. Coisas que vão fazer você gostar desse processo. Alimentação. Você vai buscar coisas dentro desse processo. E a quarta, última e não menos importante, o autocuidado. A terceira também é um pouco de autocuidado, mas a quarta é aquele autocuidado com o teu sentimento, com o teu pensamento, com as tuas permissões. Não permita que o mal invada a tua casa espiritual. Às vezes a gente convida o mal para a casa espiritual. Às vezes a gente abraça a dor. Tem gente que a gente encontra que você não precisa perguntar o que foi. Pergunta só se ela melhorou, porque ela adora falar que estava mal. Aí você evita aquela conversa inicial e fala: melhorou? Aí ela vai do meio da conversa, porque ela sempre tem um problema. Porque ela quer inspirar em você a compaixão. Ela acha que não consegue inspirar o amor. E aí começa e reclama, é a dor que anda, é não sei o quê, tá tudo mal, tá tudo. Então, não se permita isso. O autocuidado é você amar a você mesmo, você gostar de você, você acordar, se olhar no espelho e gostar do que está vendo. Ah, eu queria emagrecer. Eu também, todo mundo, né? O mundo. Eu peguei umas fotos minhas, gente. Nossa, como eu era magra e eu achava que eu era gorda. Que coisa, né? Nunca achei que eu era magra. Aí eu olho ali, quem é aquela magrela? Porque a gente nunca está satisfeito.
A gente está sempre querendo o impossível, a gente está sempre querendo a perfeição, a gente gosta do que você está vendo. Não é que você não vá se esforçar para mudar aquilo que você não gosta em você. Muda o que você não gosta, se esforça para mudar, mas goste do que você está vendo, goste de quem você é. Você não precisa se transformar em alguma coisa para começar a gostar de você. Você precisa gostar de você agora. Porque se você não gostar de você, quem é que vai gostar de você? Se nem você gosta de você. Você não vai inspirar amor se você não se ama. Então, o medo da rejeição, ele vem muito disso. O medo de não ser aceito, ele também vem muito disso. Ele vem do fato de que você não se aceitou. Ele vem do fato que você não se amou. E aí você tem o medo de não ser compreendido, de não ser aceito, de ter rejeição. Óbvio. Se você se rejeitou, quem mais não vai rejeitar? Não é isso? Então, o autocuidado é isso. É você, todo dia, olhar no espelho. Eu contei isso aqui para vocês, vou contar de novo, porque eu adoro repetir. E agora, como eu tô velha, eu descobri que a Maísa, num desses TikTok, falou que é falta de educação falar que já ouviu isso. Então, fiquem quietos. Fiquem quietos, finjam que é a primeira vez. Eu vou avisar isso pro Hernani, que ele não escutou esse TikTok ainda, porque ele vive falando que vai botar um bonequinho para ouvir a minha história. Então, aí, até esqueci o que eu ia falar, tá vendo? Mas a verdade, que eu esqueci de verdade, É a Maísa. Não, isso é isso. Que foi uma história que eu já contei para vocês. uma história que vai ficar surpresa, né? A história que eu já Vai ver contei. que você nem contou, né? Vai ver que eu não contei e agora eu não vou contar, né? Porque agora eu não lembrei, né? Vai deixar todo mundo agora. Fui brincar, vou deixar todo mundo curioso. Mas a verdade das nossas relações, né, do nosso autocuidado é isso. É você ter a certeza. Ah, lembrei, viu? Olha que ótimo. Uma vez eu estava no elevador, e tinha um espelho no elevador do meu escritório. Entrou uma senhorinha, eu bom dia, ela estava muito feliz vindo. Aí ela olhou para o espelho e falou: Oi, bom te ver. Eu olhei para a velhinha, falei: Ó, doida, fiquei sorrindo, quieta, todo doido, acho que cisma comigo, porque, né? Mediunidade, né? Da companhia, né? Eu fiquei quieta, falei, vamos ver, né? O que isso vai dar? Mas ela não me pareceu doida, ela fez aquele, né? Quando se viu e saiu. E eu falei, gente, só tem maluco. Fui julgando a velhinha, julgando na minha cabeça, julgando. E aí eu fui numa palestra do Divaldo. Essa palestra eu estava pessoalmente lá em Niterói. E aí ele falou que ele teve um problema e que ele estava mal, que ele estava depressivo, que ele estava mal, não sei o quê, e que Joana fez um trabalho de autocura com ele. Depois, eu até comprei tudo sobre autocura, comprei umas fitas VHS que eu tinha até achado lá em casa, não sei nem onde é que tinha que ter digitalizado aqui, falando sobre autocura, nem sei se isso tem na internet, mas eram palestras ótimas sobre a autocura que ele fazia. E aí ela faz um processo com ele que ele tinha que acordar todo dia e acordar todo dia, não. Que todas as vezes que ele olhasse um espelho, ele tinha que olhar e falar: Oi, bom te ver. Gente, eu morri de vergonha. Porque a velhinha estava anos-luz na minha frente e eu achando que ela era doida, entendeu? Fiquei um tempão, né? Me cumprimentando. Agora já parei. Até vou voltar depois dessa reunião, né? Vou voltar e me cumprimentar. E ele falou que era um exercício que Joana tinha passado para ele, né? Para ele aprender a gostar de quem ele é, a gostar de se encontrar, para você se encontrar. Era um exercício para você se encontrar. Então, você precisa gostar do que você está vendo do outro lado. Você pode até querer mudar alguma coisa, não tem problema. É como se você, por exemplo, eu estou num emprego que ele não me faz feliz. Eu não ganho quanto eu gostaria, eu não faço tudo que eu gostaria. Eu tenho o direito de procurar outro emprego. O que eu não tenho direito é de esculhambar o emprego que está me pagando hoje. De não trabalhar bem, de fingir que eu não estou trabalhando, de ser leviano com aquela empresa. Porque alguém ia adorar ter aquele emprego, alguém que está desempregado. Então eu tenho o direito de melhorar, de estudar, de procurar alguma coisa melhor. Mas eu tenho que ser honesto com aquele empregador que está me pagando. Se eu não sou honesto com esse corpo que está me habitando,
que está me permitindo ser quem eu sou, que está me permitindo ter as minhas experiências, como é que eu vou admirar alguém ou alguma coisa? Não vou admirar, né? A admiração vai escapulir dos meus dedos. Eu vou ter um vislumbre de alguma coisa que me falaram que é belo, que é bom. E aí é por isso que a gente usou calça saruel, que era horrível. Né? Por quê? Porque alguém falou e a gente acreditou. Independente se vestia bem ou não, né? Quando, na verdade, a gente precisa se reconhecer, gostar do que está vendo, gostar de si próprio. Então, os 4 exercícios são esses. Para que a gente possa lidar com esse medo, possa entender que se Jesus, se a Bíblia, se Deus repete incansavelmente que não devemos temer, não devemos temer. E aí ai, mas eu tô com medo, porque isso, cara, você pode fazer o quê? Pode ir pra luta? Não. Pode fugir? Não. Então vai viver sua vida. Faz o melhor que você puder com o que você tem na mão. Ame cada dia da sua vida. Porque pode ser que quando tudo isso que você acha que vai acontecer, você já tenha desencarnado. Né? E aí você ficou sofrendo esse tempo todo. E quando chegou ali na hora de lutar mesmo, tu nem estava aí. Estava lá do outro lado. Oh, não, bem que eu falei, hein? Que o meteoro ia cair, né? Bem que eu falei, né? Eu nem estava lá para ver a luz, né? A nossa relação com o medo é uma relação obsessiva. E é essa que a gente tem que perder. Se você começar a trabalhar a sua autocura, se você começar a trabalhar o seu auto-amor, se você começar a trabalhar o seu auto-perdão, você não vai ter medo de nada. Porque você vai perceber que só vai acontecer com você aquilo que Deus permite que aconteça. E Ele sempre vai te socorrer. Sempre vai ser menos do que você está esperando. Sabe? Quando você está esperando uma avalanche, vai vir uma marolinha. Porque é isso que Deus faz com a gente. Sabe aquele filho que você pega, aquele filho, olha, agora mas não, né? Mas era assim, minha mãe pegava, olha, quando viram, tchic, né? Porque a mãe não quer matar o filho, gente. É isso. Quando a gente achar, sabe? Então você vou te botar 1 mês de castigo, ele fica 3 dias, né? Então, ó, você sai, mas é só dessa vez, que eu tô de olho. Não é assim? Deus é muito melhor do que os nossos pais, do que qualquer pai. Então, que nós possamos não se turbe o vosso coração. Confie em Deus, confie também em Jesus. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja, graças. Amado Mestre,